Pare de se preocupar tanto com tudo que está acontecendo lá fora, com as suas finanças, seus filhos e seus vizinhos. O que está acontecendo aí dentro? Cristo vive em mim. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em mim e eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que me fortalece. Bem, eu tenho trabalhado em uma série que começamos ontem à noite, chamada Sente-se, Fique, Ande e Corra. Sente-se, descanse em Deus, fique de pé, forte na fé, enquanto espera pela sua vitória. Mantenha-se forte contra o inimigo, porque ele te odeia e ele não quer que você faça nenhum progresso em nenhuma área da sua vida. Caminhe com Deus, caminhe leve pelo mundo as coisas que você aprende aqui na igreja. É muito importante que nós não venhamos à igreja e depois agimos como se nunca tivéssemos vindo. Há uma escritura maravilhosa que diz que nós somos embaixadores de Cristo. Mas eu amo a versão amplificada que diz que nós somos representantes pessoais de Deus. Pense nisso. Você representa a Deus pessoalmente. E ele continua dizendo que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de você. Que responsabilidade e que privilégio. E assim, o maior trabalho que nós temos depois que nós nascemos de novo é aprender o que a Bíblia diz, porque essa é a vontade de Deus, é a direção para a nossa vida. E então, saia para o mundo e viva isto. Apenas um adesivo no para-brisa e uma cruz no pescoço não é suficiente. Nós temos que sair para o mundo e andar nisto. Então, hoje vamos falar sobre a nossa caminhada com Deus e, em particular, vamos falar sobre a caminhada pela fé, porque essa é a única maneira de podermos realmente permanecer no descanso de Deus. Eu não sei se você entende quão importante é o descanso de Deus, mas posso te dizer que já fui uma cristã muito frustrada. Hoje eu sou muito pacífica. Eu desfruto todos os meus dias. Escolho a paz a qualquer hora, em vez da frustração e da irritação. Talvez você tenha entrado aqui hoje e esteja frustrado consigo mesmo. Você se esforça tanto para ser o que você acha que deveria ser e simplesmente falha todas as vezes. Então deixe-me te dizer, a mensagem de hoje é para você. Talvez você esteja frustrado com sua família, frustrado com seus adolescentes, frustrado com as suas finanças. Deus não nos chama para sermos frustrados, Ele nos chama para entrar no descanso dEle. E a única maneira de permanecermos nesse descanso de Deus, e eu falo do descanso interior, não importam as circunstâncias que nos cercam, se nós tivermos paz interior, nós ainda podemos desfrutar a vida. Agora, a única forma de nos mantermos no descanso é através de simplesmente crermos em Deus. Quando Maria e Marta vieram até Jesus sobre Lázaro, que estava morto, Jesus esperou mais 2 dias, mesmo depois de saber que Lázaro estava morto, antes de ir ajudá-lo. Na verdade, diz, e ele amava Maria e a Marta, então ele esperou mais 2 dias. Às vezes Deus nos ama tanto que Ele não nos liberta exatamente quando nós queremos, porque Ele quer que o nosso problema fique tão ruim para que quando recebermos a vitória, nós fiquemos muito gratos. Amém? E Ele disse, eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória de Deus? O que os crentes têm que fazer? Crer.
E nós cremos naquilo que não vemos, isso é a fé, é a convicção das coisas que se esperam, a evidência das que não se veem. Uma vez que você vê, não precisa de fé. Fé é receber no coração, antes de receber na circunstância. Mas isso pode ser tão bom quanto ter se você realmente confiar e crer em Deus. Agora, debaixo da velha aliança, a aliança da lei, eles também tiveram a oportunidade de entrar no descanso de Deus quando estavam no deserto, mas poucos deles receberam isto, e a Bíblia diz que foi por causa da incredulidade. Então, ainda resta, diz lá em Hebreus 4, ainda hoje, agora, hoje, se você nunca teve a bênção de entrar no descanso de Deus, hoje, essa promessa ainda está disponível para você. Aqueles que chegaram aqui frustrados, você pode sair com o descanso de Deus. E se você conseguir entender, pelo poder do Espírito, o que eu estou compartilhando hoje, você pode chegar a um ponto onde nunca vai mais ter que viver frustrado. Nós ficamos chateados, frustrados, mas eu vou te dizer, nós não temos que ficar assim. Porque quando você percebe que saiu do descanso de Deus, você pode voltar tão rápido quanto saiu. Simplesmente tomando uma decisão. Eu não vou me preocupar com isso, eu vou confiar em Deus. Eu não vou ficar brava com você, eu vou te perdoar, eu vou confiar em Deus pela justiça na minha vida. Vamos, eu me pergunto, quantas pessoas aqui hoje estão bravas com alguém? Deus é o nosso vingador. Oh, meu Deus! Quantos anos eu odiei meu pai por abusar de mim enquanto eu estava crescendo, gente? Isso não me fez bem nenhum? E não feriu a ele? Sabia que o fato de você estar com raiva das pessoas não as está ferindo? Certamente estão se divertindo e nem se importam. Você é o único que está com dor. E assim, quando Deus nos diz para perdoar as pessoas, isso é um favor para nós? Você não pode viver no descanso de Deus com raiva? Não pode viver no descanso de Deus se estiver frustrado e preocupado o tempo todo e tentando fazer as coisas acontecerem que só Deus pode fazer acontecer em sua vida? Qual é o seu projeto de estimação agora? No que você está trabalhando? Quem você tem na roda do oleiro que adoraria que fosse embora para sempre? Eu tinha. Alguém era o meu projeto o tempo todo. Na maioria das vezes era o Dave, mas... Os meus filhos também, porque eu achava que eles iam me deixar louca, sabe? Eu tenho 4 filhos adultos e estão todos envolvidos conosco agora. Meus 2 filhos basicamente comandam o ministério e toda a logística do ministério e 2 genros trabalham para nós. E a minha filha, que eu achava que me deixaria absolutamente louca enquanto ela estava crescendo, ela era tão desleixada e tão desorganizada e ela era tão confusa. Você já ouviu esse discurso? Se você quiser morar na minha casa. Vamos, você passa esse sermão nos seus filhos? Se você quiser morar na minha casa, você não vai fazer isso, ouviu? E eles continuam fazendo? E ela era tão confusa, mas agora ela cuida de mim. Ela ajuda a gerenciar as nossas finanças, ela ajuda de todas as formas, ela me mantém organizada, sabe? E enquanto ela estava crescendo, eu ficava surpresa dela se encontrar todas as manhãs. Então, todas estas coisas com as quais você está frustrado, se você tão somente confiar em Deus... Vamos lá, a única maneira de desfrutar sua vida é confiando em Deus, sabe? Se você confiar em Deus, você envelhecerá muito mais devagar do que se não confiar. Se você não confiar em Deus quando tem 40 anos, vai parecer que tem 60. Mas se confiar em Deus, você pode ter 70 e vai parecer que só tem 50. Amém? Dave fará 80 anos no próximo mês. E parece que ele tem, talvez, uns 65. Ele não se preocupa com nada. Se você gosta do Dave, tudo bem. Se não gosta do Dave, tudo bem. Ele gosta de si mesmo. Ele é tão feliz quanto se pode ser. Honestamente, quanto mais você se preocupa, mais cedo você começa a mostrar a idade no seu corpo e no seu rosto. E eu oro nesta tarde, pessoal, para que alguém
para que muitos alguém saiam daqui hoje e possam entender e possam dizer: é isto, eu não vou viver a minha vida frustrado, miserável e chateado nunca mais. Eu vou entrar no descanso de Deus. Lá em Hebreus diz: aqueles que creram, esses entraram no descanso de Deus. Debaixo da velha aliança, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo, ele também tinha que expiar seus próprios pecados. E ele tinha pequenos sinos e romãs costurados na ponta da bainha de sua roupa, e havia um propósito nisso, porque a aliança na qual ele vivia era uma aliança de obras. Então, ele estava ali o tempo todo no Santo dos Santos, fazendo aqueles vários rituais para expiar os pecados do povo, aspergindo o sangue, fazendo todas aquelas coisas, todas aquelas lavagens especiais. As pessoas lá fora podiam ouvir aqueles sinos tilintando na barra das suas roupas. E havia uma corda amarrada ao seu tornozelo. Eu não estou inventando, isto é verdade. Havia uma corda amarrada ao seu tornozelo. E as pessoas lá fora ficavam com a outra ponta da corda. E se os sinos tilintassem, eles sabiam que ele havia cometido um erro, que ele havia morrido. E eles não podiam entrar para tirá-lo, porque só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Então, eles o puxavam para fora. E não havia cadeira no Santo dos Santos, não havia um lugar para descansar debaixo da velha aliança, porque tudo eram obras, 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 obras. Ah, meu Deus, o que Jesus fez por nós. Senhor maravilhoso, que boa notícia que deve ter sido para os judeus quando ele disse: está consumado naquela cruz. Está feito, está terminado. Eu disse numa das mensagens: o cristianismo não começa com o fazer, começa com o feito. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. O primeiro dia de Adão na terra não foi um dia de trabalho, foi um dia de descanso. Ele foi criado no 6º dia e o 7º dia foi um dia de descanso. Deus abençoou o 7º dia e ele descansou nesse dia. Então eu acho interessante que Adão começou em descanso, ele não começou com trabalho. E nós precisamos entender isso, que Deus não nos chamou para trabalhar duro, para mudar a nós mesmos ou para sermos muito bons. Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele, e então o querer fazer a coisa certa vai vir no transbordar desta relação com Ele, e não porque nós nos esforçamos muito para sermos bonzinhos, ou porque nos esforçamos muito para mudar a nós mesmos. Bem, Jesus é o nosso sumo sacerdote, e Ele não tem que expiar seus pecados, porque Ele nunca pecou. No entanto, ele veio na forma humana, então ele sabe de tudo o que nós passamos. Nós temos o sumo sacerdote, diz Hebreus 4, que entende as nossas fraquezas e as nossas enfermidades, porque ele foi tentado em todos os aspectos e ainda assim ele não pecou. Então ele conhece cada tentação que nós passamos, ele experimentou todas as mesmas coisas que nós, mas ainda assim ele nunca pecou. Então Jesus fez o sacrifício final. E a Bíblia diz que quando ele foi levado aos céus, entenda isso, ele se assentou. E eu comecei a me interessar no porquê se diz tantas vezes na Bíblia que ele se assentou. Aquele que está assentado no trono. Bem, isto deveria ter dito muito mais ao povo judeu do que para nós, mas eles não entenderam. Eu posso explicar isso hoje e dizer, debaixo daquela velha aliança, não havia cadeira no Santo dos Santos, não havia lugar para eles descansarem, não havia como descansar. Mas agora Jesus se assenta. Quando a Bíblia diz ele se assentou, isso deve ter sido como quando nós cantamos aquela música Aleluia, sabe? Aleluia, 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 aleluia. Ele se assentou, está consumado, aleluia, aleluia. Eu posso desfrutar de ser um cristão agora. Agora, não sou uma cantora, então é por isso que não me deram o microfone aqui no louvor, sabe? Mas as melhores notícias, sim, as melhores notícias
são encontradas em Hebreus 2,6, onde diz: e nós estamos sentados em Cristo, com Ele nos lugares celestiais. Você entende o que é estar em Cristo e com tudo que Ele tem? Você entende? Agora, podemos viver as nossas vidas a partir do ponto de vista de estarmos assentados em Cristo, o que significa que nós podemos fazer tudo o que nós fazemos, tendo entrado no descanso de Deus. Então, o descanso que Deus nos oferece é um descanso sobrenatural. E não é um descanso do trabalho, mas é um descanso no trabalho. Em outras palavras, agora é a minha terceira vez fazendo isso desde que tudo começou às 7 horas da noite de ontem. E então, o meu corpo, ele está cansado, mas o meu homem interior está renovado. Por causa do quê? Veja, eu estou cheia de vida aqui dentro. Ainda que o meu homem exterior esteja ficando um pouco cansado, eu vou estar cansada quando eu chegar em casa. Quando eu for jantar, eu vou estar assim, ó. Mas por dentro. Vamos lá, igreja, se você tiver isso aqui dentro. Se você tiver essa vida aqui dentro, o apóstolo Paulo disse: o meu homem exterior perece dia após dia, mas o meu homem interior está se renovando. Amém? Eu farei 77 anos daqui a 4 meses e eu me sinto tão viva por dentro. Amém? Por dentro é o que está acontecendo com você aí dentro. Pare de se preocupar tanto com tudo que está acontecendo lá fora, com as suas finanças, de seus filhos, de seus vizinhos. O que está acontecendo aí dentro. Cristo está em mim. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim. Eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que me fortalece. Mas tudo tem que ser feito a partir do ponto de vista de estar assentado. Mike, você pode subir aqui bem rápido? Eu mesma deitava no chão e fazia isso, mas hoje eu não posso mais. Então, deite-se, irmão. Viram o poder que eu tenho? Tudo bem, toda pessoa que vem a Cristo vem nesta condição. É o fim, estou acabado. Estou acabado. Não posso consertar nada na minha vida, eu não posso. Jesus, se você puder fazer algo comigo aqui, estou eu. Bem, se pudéssemos ficar só assim, estaríamos melhor. Não quero dizer nesta condição, mas tendo esta atitude, Deus, eu não consigo fazer nada, mas se você puder, estou aqui. Agora, se você pensar em um bebê, eles começam assim. E os bebês cristãos começam assim. Isso não é um problema. Mas se você está no reino há 30 anos e ainda está deitado, então há um problema. E assim, a primeira coisa que uma criança aprende a fazer é sentar-se. Então, Pastor Mike, você pode se sentar? Ok. Agora, os bebês não ficam orgulhosos de si quando aprendem a sentar. Isto é uma grande coisa. E assim, a primeira ordem das coisas do cristão é aprender a estar sentado em Cristo. Vamos lá, entenda isso hoje. Não olhe para mim assim. Então, uma vez que você aprende a sentar-se, você pode ficar de pé. Então, agora, você pode ficar contra o inimigo. Você pode ficar forte quando tiver provações e tribulações. Pode permanecer em fé. Mas você não pode sair do deitar para o estar de pé. Isso não é possível. Você tem que aprender primeiro a se sentar. E digamos que você esteja caminhando como cristão. Caminhe um pouco para nós, Mike. Você está andando como cristão. Vamos apenas dizer que, nossa, você erra e você peca e você cai. Ok, agora adivinhe. Ele não pode se levantar, a menos que ele vá primeiro se assentar novamente. Vamos, entenda isso. E o que isso significa é que quando você peca e erra, você, antes de se levantar e retomar a sua caminhada com Deus, você tem que voltar para o descanso de Deus novamente. Vamos lá, vamos lá, vamos.
Você não pode ficar bravo consigo mesmo o tempo todo só porque você não é o espécime perfeito do cristianismo. Ok, você pode andar. Agora, corra a sua corrida, irmão. Muito bem. Eu amo esse pensamento de que, mesmo quando você começa a andar como um crente, e está fazendo as coisas para Deus, e o está representando na terra, e está andando pela fé, está andando em amor, e você está andando como Cristo andou, e você não está andando como os pagãos andam, que você ainda vai cometer erros. Isso pode não soar como algo que um pregador deveria dizer, mas está tudo bem. Porque Deus nos entende. Você ficou indeciso se batia palmo ou não quando eu disse que está tudo bem? Eu não estou dizendo para você fazer coisas de propósito, mas eu estou dizendo que quando você comete erros, tudo que realmente tem que fazer é dizer: perdoe-me, admita o que você fez, ajuda-me, Deus, e não prometa a Deus que nunca mais fará aquilo, porque você vai fazer de novo. Nem perca seu tempo com essas coisas. Ó Deus, se você me perdoar, prometo que nunca mais farei isso de novo. Sim, você fará. Você só diz: Deus, por favor, me perdoe. Eu oro para que eu nunca mais faça isso, mas provavelmente eu farei se eu fizer. Graças a Deus que você me ama e você vai ficar comigo até o final disso. Deus nunca vai desistir de você. Fomos justificados em Cristo, significa que fomos feitos justos como se nunca houvéssemos pecado. Eu estou cansada de ver você ficando bravo consigo mesmo. Não mais. Dê uma folga a si mesmo. Jesus já fez o sacrifício final, não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais. Ele não precisa da sua culpa, como a sua maneira de pagar pelos seus pecados. Vamos lá. Eu quero que alguém seja liberto aqui hoje. Se apenas uma pessoa aqui for liberta, eu posso ir para casa feliz. Mas espero que seja mais de uma. Estou me lembrando de um incidente em particular, sabe? Eu tinha ido às compras e eu carregava o meu habitual saco de culpas. E eu estacionei na parte de trás do estacionamento para caminhar devagar e pateticamente ir até a loja. Se você vai se sentir mal consigo, então bata em si mesmo também. Então ouvi o Espírito Santo dizer: Joyce, como você planeja superar esse pecado? Bem, eu sabia a resposta. Eu disse: eu só vou receber o sacrifício que Jesus fez quando morreu por mim. E a próxima coisa que eu vi foi: e quando você planeja fazer isso? Quantos aqui sabem que Jesus morreu pelos seus pecados? Quantos creem que ele pagou o preço pelos seus pecados? Tudo bem? Então, quando você vai receber isso e perdoar a si mesmo? Vamos lá, alguém precisa se libertar hoje. Alguns de vocês ainda estão carregando coisas por 10 anos. Você se sente mal com coisas que fez há 10 anos atrás. Isso não está te ajudando e não ajuda a Deus também.
você tenha tido alguns fracassos, mas você precisa ir um pouquinho mais fundo, pois não consegue tirar isso do seu coração. Talvez você precise cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma vez. Eu mencionei nesta manhã que houve um homem, o qual eu estava assistindo online, que na verdade já é falecido há 40 anos, um grande, poderoso pastor e professor bíblico chamado Martin Lloyd Jones. E uma das coisas que ele fez foi me encorajar, e 40 anos depois que ele se foi, eu ainda aprendo muito com ele. E através dele, eu fui motivada com a certeza de que, mesmo depois da minha partida, meu trabalho não será desperdiçado. As pessoas poderão ler os meus livros, ouvir minhas mensagens e... Então, provavelmente eles tentarão manter meus programas na televisão e é óbvio que tudo vai ser diferente. Eu não estarei mais aqui, as pessoas nem sequer usaram esse tipo de roupa que eu uso, como essa aqui, por exemplo. Mas ele disse algo que realmente me impressionou. Primeiramente, ele é evangélico e ele realmente pastoreou na Inglaterra por um longo tempo. E ele disse: o maior déficit da igreja evangélica atual realmente tem sido a falta de ensino sobre o diabo. Eu acho isso interessante. E eu fui à igreja por não sei quantos anos, eu fui crente, e eu nunca ouvi uma mensagem sobre o diabo. Nunca ouvi uma mensagem sobre como ele mente, como ele nos ataca. E isso é uma pena. Sabe, talvez falar sobre o diabo não pareça a coisa mais empolgante do mundo, mas as pessoas perecem por falta de conhecimento. Sabe, e muitas vezes você pode estar lutando com o que acha que é seu inimigo, e realmente esse não é seu inimigo. Não é. Por exemplo, você sabe que uma das maneiras pelas quais Satanás nos ataca é através de pessoas que realmente nos amam. Elas realmente te amam, elas nos amam. Elas não percebem que talvez estejam sendo usadas pelo inimigo, não é algo que estão fazendo de propósito. Mas o inimigo pode realmente vir através de pessoas que realmente se importam conosco. E isso realmente aconteceu entre Jesus e Pedro. Quando Jesus estava lhe dizendo que estava na hora de ir para Jerusalém e que ele iria sofrer lá em Jerusalém. E Pedro disse: "Oh, não, Senhor, isso nunca deve acontecer com você." Na verdade, diz que Pedro repreendeu Jesus. Não sei o quão idiota você tem que ser para repreender Jesus, mas, obviamente, bem alto na balança, sabe? E então, e por que Pedro fez isso? Ele estava realmente preocupado com Jesus por não querer que ele sofresse? Ou ele já tinha percebido que desde que ele fizesse parte do grupo, que se Jesus sofresse, provavelmente ele iria sofrer também um pouco, sabe? Muitas vezes as pessoas nos machucam e nem percebem que estão machucando porque estão realmente apenas tentando cuidar de si mesmas. Ou estão tentando fazer com que você faça o que elas querem. Sabe, quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, eu era desconhecida, a mais impopular, especialmente na denominação na qual eu estava na época. E as pessoas pensaram que eu tinha enlouquecido. Para ser sincera, eu perdi a maioria dos meus amigos, eu fui rejeitada pela família, eu fui convidada a deixar a minha igreja. Foi uma época muito difícil e todas essas pessoas começaram a dizer: "Olha, nós amamos você." Queremos que você saiba que amamos você. E honestamente, elas realmente achavam que eu estava completamente equivocada, estava cometendo o maior erro da minha vida, mas era o inimigo tentando usá-las. E sabe, se alguém de quem nós queremos a aprovação são as pessoas com quem nos preocupamos. Sabe, se alguém com quem você não se importa vier desaprovar você, é fácil você não ouvir esta pessoa, mas quando é alguém com quem você se importa e deseja sua aprovação, então é essa pessoa que o inimigo vai tentar usar
E aí fica mais difícil. Bem sabe Jesus, ele sabia a fonte de seus problemas muito melhor do que nós às vezes sabemos. Ele foi mais rápido em entender as coisas do que nós. E ele imediatamente se virou para Pedro. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma ofensa, um obstáculo e você está no meu caminho. Em Mateus 16. E o que Jesus estava dizendo? Você está sendo usado pelo diabo para tentar impedir-me de fazer a vontade de Deus. Para trás de mim. Agora, eu não recomendo que você olhe para os seus amigos, cara a cara, e diga: para trás de mim, Satanás. Isso pode não dar muito certo, mas o princípio é o mesmo. Que nós realmente precisamos ouvir de Deus, e isso não significa que você nunca ouve as pessoas. Há poder no conselho divino, mas quando tudo se resume a isto, você tem que seguir o seu coração, porque se não fizer, sempre se perguntará o que teria acontecido se tivesse feito o que sentiu que era o que Deus queria que fizesse. Então, nós não lutamos contra carne e sangue. Sua luta pode não ser com quem você acha que é. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e a maldade em lugares altos. Isso não parece um assunto muito agradável, mas existem espíritos malignos que estão em toda parte. Você não pode vê-los. Eles habitam numa atmosfera entre aqui e o céu e farão tudo e qualquer coisa. Agora escute-me, eles farão qualquer coisa e tudo que eles puderem fazer para roubar a sua alegria, deixar você infeliz e impedi-lo de saber quem você verdadeiramente é em Cristo. E impedi-lo, ouça-me, impedi-lo de cumprir o seu destino. Uma das ferramentas número 1, se não a ferramenta número 1, que Satanás usa contra as pessoas é o medo. Sentimentos de medo. Satanás sempre nos oferece o oposto do que Deus realmente quer que tenhamos. E Deus quer que tenhamos fé. Nós recebemos tudo que nós recebemos pela fé em Deus, mas na verdade recebemos do diabo pelo medo. Então a única maneira de superar o medo é pela fé. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. E a Bíblia amplificada diz um espírito de autocontrole. Eu amo isso. Agora apenas uma pequena lição. Eu não pretendia que isso fizesse parte da mensagem, mas vamos continuar com o espírito hoje. O medo é um sentimento, é um espírito que cria sentimentos. E são sentimentos de que algo ruim vai acontecer. Você pode ficar balançando, você pode tremer, você pode ter pensamentos loucos, estúpidos. E sabe, durante anos eu continuei tentando ensinar as pessoas a não temer. Até que Deus finalmente me enviou uma mensagem que me ajudou muito, sabe? Assim como ajudou também muitas outras pessoas. E Deus não quer que tenhamos medo. Em vários lugares da Bíblia está escrito: não temas. Não contei, mas ouvi dizer que são 365, um para cada dia do ano. Quando a Bíblia diz não temas, não significa que você nunca sentirá medo. O que significa é, quando você sentir medo, não corra, permaneça firme e siga em frente. Coragem, na verdade, é você avançar na presença do medo. Eu estava com tanto medo quando no início comecei a sair para fazer o que eu estou fazendo. Eu estava com tanto medo quando Deus me disse para deixar meu emprego, confiar nele e começar a me preparar para o ministério. Eu estava acostumada a cuidar de mim mesma. Eu não queria ser tão dependente de mais ninguém. Mas agora eu olho para trás e eu penso:
O que eu teria perdido se eu não tivesse me dado a chance de estar certo ou não? Ter me dado a chance de tentar ouvir de Deus. Agora, eu não estou sugerindo que alguém aqui seja tolo e faça coisas bobas, ou que você não tenha sabedoria e prudência, mas eu estou te sugerindo fortemente hoje que você não deixe o medo governar sua vida. E que você esteja, agora ouça, se for necessário, realmente disposto a estar errado, para descobrir que você pode estar certo. Vamos lá? Eu acho que talvez eu queira dizer isso novamente. Esteja disposto a estar errado, apenas para descobrir que você pode estar certo. Eu não sei como Joel se sentiu quando ele decidiu comprar esse prédio e fazer disso uma igreja. Quem teria coragem de pensar que poderia encher esse lugar tão grande? E sabe, só de pensar nisso eu já me assusto, então nem consigo imaginar como ele estava assustado. E pode ter havido muitas pessoas que disseram: essa não é uma decisão sábia, não é uma boa coisa a se fazer, mas ele foi corajoso bastante. Vamos lá. Eu quero lhe dizer uma coisa. Ser um bom líder, vou dizer isso de maneira bem clara, é preciso muita coragem. É preciso muita coragem. E eu respeito as pessoas que vão avante, tentam. Na verdade, prefiro tentar e falhar do que viver minha vida em uma pequena zona de segurança, onde tenho certeza de que nunca cometerei um erro e nunca parecerei mal para ninguém. Então lembre-se de que toda vez que você tentar ter algum progresso em sua vida, o diabo tentará encontrar uma razão para amedrontar você. E o medo vai transbordar em você. Bem, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Eu amo o que Paulo disse em Gálatas 1:10. Se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós queremos ser bem-quistos. Mas se a popularidade com as pessoas é o seu objetivo número 1, você pode esquecer de fazer a vontade de Deus em sua vida, porque isso simplesmente não acontecerá. Eu acho que talvez Deus esteja me levando nesta direção por um breve momento, porque tem algumas pessoas aqui hoje que elas estão à beira de dar um passo que as levará a uma vida tão incrível. Uma vida incrível, a um capítulo novo e maravilhoso da sua vida. E o diabo está se esforçando tanto para convencê-lo a desistir. E não se surpreenda se ele estiver usando pessoas que amam você e que você realmente precisa que elas estejam lá por você. Não viva sua vida com medo. Faça com medo. Eu conto uma história, eu não sei se é algo que você já tem ouvido, mas eu farei isso rápido. Por anos eu acreditei em Deus por uma oportunidade de pregar num casamento ou fazer um pequeno estudo bíblico para 2 pessoas ou mais. E é claro, eu queria algo grande, eu tinha uma grande visão e durante anos eu fiz coisas pequenas, coisas pequenas, coisas pequenas. Quantos sabem que quando acreditamos em algo grande, o pequeno não nos impressiona? Amém? Mas não podemos desprezar os pequenos começos. É aí que sua fidelidade é testada. Para encurtar a história, finalmente consegui 2 bons compromissos. Um estava no Colorado e o outro em Jacksonville, Flórida. Bem, aquele em Colorado, não me recordo os detalhes, então, Dave, já peço desculpas com antecedência se não estiver certa, porque eu sei que você vai me corrigir quando formos embora. Mas havia outro orador muito conhecido que iria falar antes de mim, por isso me senti muito bem, porque pensei, tem uma multidão garantida, sabe? Todo
se o povo não estiver ali por minha causa, pelo menos estarão no prédio. Bem, algo aconteceu e ele teve que cancelar e só sobrou eu, que ninguém conhecia. Não me lembro de todos os detalhes, mas eu sei que quando eu saí de lá, só queria enfiar minha cabeça no buraco e me esconder, sabe? Então aquilo não me deu muita confiança para o próximo evento no qual eu estaria. Então quando cheguei naquele lugar, eu estava com tanto medo. E eu me lembro que havia 900 pessoas presentes ali. Foi uma conferência de mulheres em Jacksonville, Flórida. E a única razão pela qual eu fui convidada foi porque uma palestrante havia cancelado. E alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém que me conhecia. E então, na verdade, eu estava lá no final da lista para ser escolhida entre todos os convidados. E então... meu Deus, eu me ajoelhei, eu orei tanto, sabe? Eu orei. E a noite de abertura foi, acho que sexta-noite, depois sábado, e os oradores estavam sentados na primeira fila e todos ali eram ilustres e conhecidos por todo mundo. E no final da fila, a Joyce. Todo mundo tinha um título. Bispo isso, reverendo aquilo, doutor isso, pastor assim assado. E Joyce, de Fenton, de quem ninguém nunca ouviu falar. Então, eu tinha uma grande visão de vender mensagens gravadas e não se tratava apenas de ganhar dinheiro. Eu senti Deus me dizendo, você vai a vários lugares e terá um grande... Naquela época era fita cassete, Ministério de Ensino em fitas. Bem, o que é interessante agora é que nós estamos na televisão em 2/3 do mundo e em 93 idiomas e todas essas mensagens são produzidas de forma digital. Então, sim, acaba não sendo uma fita como uma fita antiga, mas tudo é gravado de forma digital. E assim, nós sempre levávamos muitos recursos conosco, em todos os lugares levávamos todos os CDs, acho que ainda não tínhamos escrito nenhum livro, mas trazíamos todos os CDs e então Dave subia tudo e carregava e montava e vendia e depois desmontava e éramos uma equipe, tanto na época. Éramos eu, o Dave e um líder de louvor que tocava violão, piano e bateria eletrônica com o pé. Ainda outro dia eu assisti nosso programa de TV de número 4, que foi ao ar há 24 anos atrás. Eles não conseguiram encontrar o número 1 e eles me deram o que conseguiram achar. E, gente, era tão patético. Quero dizer, se você tivesse visto, meu pai, que horror. E eu só pude assistir um pouquinho e pensei, eu não posso acreditar que eu parecia tão mal desse jeito. Porque, sabe, as gravações da época elas simplesmente não eram tão claras. Então, naquela noite, sexta-noite, eles disseram, gostaríamos que os palestrantes, eu não era o orador principal, eu estava ensinando em workshop, gostaríamos que os professores de workshop se levantassem por 3 a 4 minutos e dissessem às pessoas o que vocês ensinaram. Bem, eu estava com tanto medo, eu estou lhes dizendo a verdade. Quando me levantei para dizer às pessoas o que eu ensinaria, eu não estou mentindo. Eu fiquei com tanto medo que quando eu abri a minha boca, a única coisa que saiu foi um pequeno chiado. Eu tinha que fazer uma escolha. Talvez alguns de vocês estejam no lugar onde tenho que fazer uma escolha. Eu poderia voltar correndo para Fenton com o diabo gritando nos meus ouvidos. Quem você pensa que é? O que está fazendo aqui? Você vai fazer papel de boba. Arrume suas coisas e vá para casa. Você se lembra do que aconteceu em Colorado? Vai ser muito pior aqui. Ou então eu poderia cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma vez. Vamos lá? Alguém está recebendo uma palavra hoje? Talvez você tenha tido alguns fracassos, mas você precisa ir um pouquinho mais fundo, pois não consegue tirar isso do seu coração. Talvez você precise cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma vez.
Bem, eu falei sobre a minha palestra, me lembro de que eu estava ensinando Gálatas 3, de 1 a 3, falando que não poderíamos ser aperfeiçoados pelas obras da carne, que realmente só Deus poderia nos mudar ao caminharmos em comunhão com Ele. Eu ensinei um pouco e as pessoas foram apressadamente para um lugar onde só podiam ficar de pé, uma pequena sala, para onde foram 400 pessoas, e elas compraram todas as fitas cassete e teriam levado até a toalha da mesa se o David estivesse vendendo. E então fui para casa com a minha vitória. Isto me deu um pouco mais de coragem para a próxima vez. Não pense que alguém chegue a um lugar e seja bem-sucedido sem ter que enfrentar o medo. Eu não estou tentando falar pelo Joel ou pela família Austin, mas eu posso garantir a você que houveram muitas vezes em que eles tiveram que enfrentar o medo e dizer: eu escolho, eu estou disposto a correr o risco de estar errado, a fim de descobrir se estou certo. Vamos lá, louve a Deus. Você faz parte do exército de Deus. Literalmente somos soldados no exército de Deus. E honestamente, se o diabo não está incomodando você, você está em pior condição do que se ele estivesse. Porque se ele não está te incomodando, significa que você não está incomodando aí. Vamos. Você também pode esperar ter que combater o bom combate da fé, às vezes. O que significa tudo o que você diz que acredita será testado em algum momento e de alguma forma. Mas, felizmente, nós temos armas, nós temos a armadura, a palavra, o nome e o sangue, todas são nossas armas, e são coisas que podemos usar quando você estiver com problemas, e tudo que puder dizer é Jesus. Isto é poderoso. Lembre-se do poder que está no sangue. Lembre-se de voltar à antiga aliança, quando o anjo da morte iria passar no Egito e Deus mandou que o seu povo matasse um cordeiro e colocasse o sangue no topo e nas laterais das portas e que eles entrassem e pegassem o cordeiro e o comessem, fechados em suas casas, e o anjo da morte passaria e não tocaria neles. Nós precisamos voltar a algumas das coisas que deixamos de lado e lembrar que há poder na palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui agora é poderoso, está penetrando além do seu cérebro e entrando no seu espírito. E ao meditar sobre isso, essas são coisas que te salvarão quando você estiver travando essas batalhas nas noites de tormenta da vida. Deus nos deu a oportunidade de renovar as nossas mentes. E eu vou falar por um minuto sobre a verdade. O mundo diz que não há uma verdade absoluta, que tudo é apenas relativo ao que está acontecendo, e que pode ser verdade para mim, pode não ser para você. E com licença, eu não quero parecer rude, mas isso é muito idiota. Quero dizer, como algo pode ser verdade se continuar mudando o tempo todo? E então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu posso até não entender tudo o que está acontecendo, eu posso não entender porque Deus faz algumas coisas da maneira que Ele as faz, mas essa é a verdade. E a única maneira de sabermos quando o diabo está mentindo para nós é se nós dedicarmos um tempo para aprender a verdade e tomar uma decisão. Se você não tomou essa decisão, faça isso hoje. Isto supera todo o resto. Meus queridos, nós temos que voltar à palavra. Pecado ainda é pecado. Deus não mudou de ideia porque nós somos mais modernos agora? Ele nunca muda, sua verdade nunca muda.